noite a todos os presentes, os nossos amigos de casa, plano espiritual atento e presente na entrada de cada um de nós. Vamos nos concentrar nesses minutos iniciais para pedirmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, pedirmos a graça da nossa semana que teve início, pedir para que as nossas noites sejam abençoadas e acalmadas, pedir para nossas manhãs sejam clareadas com luz, com saúde, com sabedoria, e agradecer a cada instante a nossa caminhada, os nossos passos firmes e seguros, a nossa família, os nossos amigos, nosso emprego e até mesmo aos nossos inimigos. Porque através do bem tratar a eles é que conseguimos a reparação dos nossos erros e o acerto para a nossa caminhada e trilhada da vitória. Para tanto, vamos relembrar a prece que aprendemos desde pequenos, que certamente nossas mães nos ensinaram a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. E assim seja. Compartilhar conosco um pouquinho da sabedoria do plano espiritual, com certeza nem vou mexer, tá? Melhor, né? Não, melhor ficar assim, tá na minha altura aqui, né? Ótimo. Aí também eu consigo aproveitar o livro e quando eu precisar me virar aqui, te dar um jeitinho. Boa noite a todos, boa noite para quem está em casa, assistindo, prestigiando, né, a nossa tarefa de hoje. Estar aqui nessa posição, muitos dos trabalhadores também ocupam de trazer uma reflexão, trazer um tema, né, ir de encontro aos temas que são propostos pelos frequentadores, é uma tarefa desafiadora. Desafiadora porque ela nos traz, ela nos convida em primeira instância, né, em primeiro lugar, tentarmos entender, elaborarmos, buscarmos nas bases da doutrina espírita aquilo que é de mais precioso, que são os ensinamentos que os nossos irmãos espirituais nos trazem através de tantas literaturas, de tantas palavras, né, livros.
E desafiador também é aquele ímpeto interno que nós temos de sempre pensarmos em como vamos impactar o outro, de que forma nós vamos chamar a atenção para aquele tema, tornarmos mais claro a, aquela, aquela ideia. E aí eu inverti, falei, eu preciso me impactar, preciso revestir, né, o meu íntimo dessa proposta do tema de hoje, que é sobre as energias, né, quais as previsões sobre energias do nosso ano de 2024. E eu confesso que o tema em si, né, ele já me trouxe um desafio, né? Quais as energias que prevalecerão no ano de 2024? E aí me propus, então, porque questionando a mim mesma, questionando como desenvolver esse tema, eu encontrei, né, o livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Foucault, alguns pontos bastante delicados e próximos à minha experiência, que eu acredito que seja a experiência de todos nós como espíritos encarnados ainda nesse nosso estágio, né, evolutivo. Então, o tema vem nos falar sobre, vem perguntar para nós que energia prevalecerá, né, no ano de 2024. E eu aproveitei aqui e fiz uma pequena mudança nessa pergunta. A pergunta que ficou foi: qual a energia que eu quero que prevaleça no meu dia, na minha vida, no meu momento, em 2024? E a gente fala em formas de tempo muito diferentes. Nós podemos dizer qual a energia da minha vida, mas eu vou dizer, vou ser sincera, que eu tive que fazer essa pergunta de manhã, de tarde e de noite. Qual a energia que eu quero que predomine no meu dia? Aquela manhã que foi um pouco mais desafiadora, aquela tarde onde muitas vezes aquilo que me veio em termos de desafios também exigiram de mim, noite, diante de todas as pessoas que, né, nós convivemos no dia a dia. Então, nós vamos começar com essa pergunta para cada um de nós. Qual a energia tem prevalecido? Prevaleceu até hoje, até nós chegarmos aqui? Qual a energia que nós queremos que faça parte? Qual é o nosso projeto? Qual é o nosso investimento, minuto a minuto, dia a dia, para que eu consiga formar em torno de mim algo melhor? Nós costumamos, e é muito mais fácil, nós buscarmos isso fora, nós delegarmos ao externo como vai ser o meu dia. Nós podemos colocar isso de acordo com a forma como nós acordamos, com a temperatura do dia, com o transporte que nós vamos utilizar, com o trabalho que nós vamos realizar naquele dia, com os familiares e com os desafios que nós temos na nossa convivência. Então, são momentos em que nós colocamos e olhamos para fora e acreditamos que isso vai definir o que é que eu estarei
construindo durante o meu dia. Então é uma forma de, se nós colocarmos isso num, num, num tamanho maior, numa lente maior, nós buscamos muitas vezes explicar a nossa dificuldade de acordo com aquilo que a gente está vendo no mundo, né? Então o mundo está em dificuldades, o mundo está transpirando desunião, o mundo, as pessoas estão propagando a deslealdade, o crime. Então, isso é muitas vezes a maneira como nós trazemos para o nosso campo íntimo os elementos para definirmos como é que nós vamos viver o nosso dia. Nós, aos poucos, vamos aqui trazendo essa lente da atenção para dentro de nós. Porque aquilo que está fora é fácil para nós, prático, julgarmos, classificarmos, né, estabelecermos pelas nossas crenças, pelos nossos valores, certo e errado. Difícil é quando esse exercício é feito internamente. É quando olhamos para nós, para as nossas próprias motivações, para os nossos próprios pontos de vista, maneira como nós estamos vendo o mundo. Então, nesse olhar para dentro, muitas vezes nossa postura é de desconhecer o que é que passa aqui dentro, o que é que eu estou sentindo, de que forma eu estou enfrentando esse momento desafiador da minha vida, ou de que forma eu estou usufruindo e sentindo momentos de paz, de alegria, porque a gente fala muito das dificuldades, mas nós todos temos conquistas, todos buscamos interiormente algo que nos valide, né? Que nos faça ver as nossas capacidades. Mas sentir isso, trazer para nós, é uma prática que, por estarmos num mundo onde a materialidade ainda nos captura, né? Captura a nossa atenção, captura as nossas decisões, o nosso olhar, nós passamos a tratar muitas vezes como desconhecido. E a doutrina espírita, né, a todo tempo, ela vem nos trazer um chamamento para aquilo que é nosso autoconhecimento, aquilo que cabe a nós executar, fazer em nosso próprio benefício. Então, eu não sei se, na verdade, a pessoa que colocou essa pergunta tinha, logo, acho que foi perto do começo do ano, né? Então, se tinha para si aquele olhar do que, durante todo o nosso ano, né, em termos sociais, políticos, econômico, se isso tinha alguma dúvida, algumas incertezas, mas o que a gente vai trazer aqui é que o mundo em que nós estamos vivendo, a forma como nós estamos trocando impressões entre nós, é o conjunto daquilo que modifica e que faz a diferença. É a somatória daquilo que nós transformamos em nós e que impacta o outro. Então, o que nós temos é, muitas vezes, um comportamento de indignação, de revolta, de questionamentos com aquilo que fora de nós, que está no mundo, está acontecendo. Questionamos as guerras, as agressões,
forma egóica com que se luta pelo poder, porém, nós vivemos num meio energético onde tudo aquilo que eu transforma o outro, repercute. Aquilo que eu também não trabalho em mim, também repercute. Então, as nossas guerras íntimas, né, as nossas guerras pessoais, as defesas dos nossos pontos de vista, daquilo que nós defendemos com unhas e dentes, porém, dentro do nosso ambiente familiar, no nosso meio social, na nossa rede social, né, tudo aquilo que a gente comenta tem a sua equivalência. Nós achamos que é pequeno porque está aqui, está pequeno, só eu estou sentindo, só eu movimento aqui. Mas quando isso se une num conjunto maior que somos todos nós, né? O mundo é formado, nosso planeta, né? Material e imaterial também, é formado de muitos eus, com trocas, repercutindo, ressoando um no outro. Então, a energia que vai prevalecer, então, numa pergunta mais ampla, no mundo, é aquela que eu consigo já alimentar, desenvolver em mim mesmo. Ah, mas não faz efeito nenhum. Faz. A gente precisa começar a acreditar cada vez mais no poder interno, o poder divino que é em nós. Então, aqui na Irmãs Tufo, tem um capítulo que chama Projeto de Vida. E eu achei muito interessante, porque nós só vamos conseguir realmente nos mover em direção a esse autoconhecimento, a essa melhora íntima, né, a esse reencontro com as nossas tendências, quando nós nos decidirmos por isso. O que acontece no nosso dia a dia não é que a gente não decide, é que a gente às vezes decide, às vezes desdecide. Às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz. Às vezes a gente consegue dar um passo importante e às vezes a gente não consegue dar esse passo, ou um outro passo. Então nós estamos numa escola, né? Nós estamos num momento, e aqui, nesse espaço reflexivo, nós temos a oportunidade de repetir, e repetir, e repetir conceitos. Às vezes a gente fala, mas nós vamos falar de reforma íntima de novo, né? Não é de novo, é sempre, é a todo instante. Por quê? Porque é a lição, é a base, né? É a lição principal das nossas vidas. É o nosso comprometimento com a nossa própria existência. A gente pode dedicar parte da nossa energia para estender ao outro, sim, né? Para compartilharmos com o outro aquilo que a gente já consegue desenvolver. Mas, primeiro compromisso é conosco. Então, como espíritos, como está esse nosso projeto de vida, né? Essa proposta do que é que nós queremos que possa prevalecer para nós. Aí ela fala de quis usar o quadro, porque eu achei muito interessante essa reflexão que a irmã Tufo trouxe para nós. E eu vou colocar aqui na lousa, tá? Só um minutinho, eu não vou ficar sem falar para o pessoal que está na casa, que é a seguinte equação.
tá? É uma equação que ela coloca aqui. Não sei se quem já estudou o livro já viu isso. É bem interessante. Então, aqui, né, para quem está em casa, quem está aqui também, Mansufor fala para nós o seguinte, né? Nós estamos aqui reunidos num espaço de reflexão. Esse espaço de reflexão, ela nos diz o seguinte: uma semana, então, tem 10.080 minutos. 10.080 minutos para que a gente esteja conectados com aquilo que é a nossa essência, porque somos espíritos encarnados, mas somos espíritos, né? Uma reunião como essa nossa aqui, ela tem no máximo, né, 90 minutos. Se alguém vem 2 vezes por semana, que nem o Mauro, né, Mauro? Mauro não, Mauro tá 3, mas quem vem 2 vezes por semana, nós já vamos aí a 180 minutos da nossa semana. E o Mauro, que está aqui 3 vezes por semana em reunião, uma online e 2 presenciais, né, 270 minutos por semana. Se nós fizermos essa conta aqui do Mauro, tá, 3 vezes por semana, isso não dá nem, o que ele está dizendo aqui, nem 3% do nosso tempo parando para pensarmos como espíritos, para refletirmos, para fixarmos os conceitos que precisamos levar para a nossa vida, para o nosso projeto de vida. Então, ela diz assim: são momentos como esse que nós estamos aqui, que se angariam forças para interromper a rotina mental do homem comum. Por isso, necessitamos tanto das tarefas espíritas para fixar valores, desenvolver novos hábitos e alimentar a mente com as novas forças, tendo em vista a espiritualização a qual todos devemos buscar em favor da felicidade. Então veja que essa função que nós temos aqui na casa, né, que nós exercemos entre nós, por isso que eu falei de estar aqui falando na frente, ou estar aí ouvindo, ou quem está ouvindo em casa, né, é esse momento importante de nós reafirmarmos, como se a gente fosse caminhar 10 quilômetros, um sol bem forte, e a gente precisasse levar uma canequinha e parar de vez em quando numa fontezinha, rapidamente, 90 minutos, para tomar um pouquinho daquela água, experimentar aquele frescor de uma sintonia que possa nos favorecer.
Então, estarmos aqui reunidos é buscarmos em grupo, né, que prevaleça entre nós as boas energias, as boas disposições, os bons conceitos. Por isso não adianta vir e desvir, usar esse termo, vir e desvir, ou estar disponível para um momento de reflexão desse e acreditar que só isso já fez a diferença e foi, e pronto. Nada mais me peça. Como se aquilo fosse um momento de bater cartão, né? Vejam, essa informação para nós é importante porque ela vem dizer o seguinte: projeto de vida é o outro nome da religião íntima e da atitude do comprometimento. Sem isso, como esperar que a simples frequência aos serviços do bem, nas fileiras da caridade e da instrução, sejam suficientes para renovar nossa personalidade, construída em milênios de repetição, naquilo que é material? Então, a nossa proposta aqui, né, é que a gente acredite e se sensibilize para o fato de que, como espíritos, nós temos a grande e divina responsabilidade sobre como vamos passar nosso dia, nossa manhã, nossa noite, o nosso desafio de doença, o nosso desafio de desemprego, nossa dificuldade num relacionamento, convívio em sociedade com pessoas que nem sempre concordam ou trocam conosco experiências. Então, esse projeto de vida, ele serve para que a gente possa, na verdade, adquirir uma consciência de nós mesmos. O que é que nós estamos sentindo? O que é que eu venho em busca? Estando aqui, o que é que eu encontro? Que relação eu estabeleço entre aquilo que eu ouço, aquilo que eu recebo e aquilo que eu preciso? É muito dinâmico. Nós temos que sair da esfera de sermos passivos no que diz respeito ao nosso bem-estar como espíritos, ao enfrentamento das nossas dificuldades. Aquisição, ele fala, para que esse projeto de vida, né? A aquisição do patrimônio da divindade que existe em nós. É acreditarmos que nós somos co-criadores. Ricardo fala muito essa palavra, né? Co-criar, tomar para si essa capacidade que durante milênios nós delegamos aqueles que representavam a espiritualidade, a religiosidade, né? Trazer para nós essa capacidade de sentirmos que todas as possibilidades do universo estão à nossa disposição. É nos libertarmos tanto mais das culpas, das acusações, do eu crítico que muitas vezes impede que a gente dê o próximo passo, que é o de nos sentirmos merecedores de uma passagem pelo aprendizado aqui na Terra de uma maneira melhor, de uma maneira mais voltada para aquilo mais leve. A palavra é essa. E
ela termina aqui, né, com 2 parágrafos. Um capítulo, a gente aí depois está estudando esse livro, né? Tem a seguinte pergunta: em que ponto da evolução nos encontramos? Olha que pergunta interessante nisso, nesse caminho que a gente está fazendo do sentir, do perceber, do tomar para si a tarefa dessa abertura das nossas capacidades. Que ponto da evolução será que eu estou? Será que eu hoje transbordo, já tenho, que parte de mim já compreende, já consegue fazer um movimento no sentido de estabelecer momentos e energias e propósitos e projetos melhores, e que partes de mim ainda estão ali pedindo a nossa atenção, minha atenção, a atenção de cada um de nós. Então é uma pergunta, e é a nossa segunda pergunta. A primeira é qual é a energia que eu quero que prevaleça, e a segunda é essa, ponto da evolução, nós já estamos. Nós vamos encontrar respostas diversas nos dias em que a gente estiver fortalecido e nos dias que nós estivermos aí não tão fortalecidos, sendo questionados e se questionando também. Então, irmã Stufo, nesse capítulo, coloca 2 parágrafos que eu quis destacar aqui. O melhor e mais ajustado sentido para o trabalho interior de melhoria pode ser compreendido como a conquista da consciência de si mesmo, a aquisição do patrimônio da divindade que dormita no nosso íntimo, desde os primórdios da criação. Menos do que vencer as sombras interiores que nos colocam culpa, né, que nos tiram a força, o desafio da reforma íntima requer a capacidade de criar o bem em nós, pela fixação dos valores novos. Mais que evitar o mal, é necessário saber desenvolver habilidades eternas. Estamos aprendendo a descobrir as nossas forças. Essa é uma etapa do processo. Não é o processo todo. Eu me conheço, agora eu já sei aonde estão minhas limitações, então eu fiz aqui um mapa, né? E pronto, daqui para frente, né? Não, isso é um processo. Convém-nos, portanto, laborar pela outra etapa, não menos importante. Lado, a gente descobre aquilo que nós temos de dificuldade. E pelo outro lado, não menos importante, é a de aprender a fazer luz e construir a harmonia interior. Eis um bom motivo para nos livrarmos do partido. Então eu achei essa reflexão da irmã Stufo muito importante, muito encorajadora para nós, esclarecedora, para que cada um possa trabalhar em si aquilo que aspectos que ainda estão em dificuldade e aqueles que já temos conquistado. O tempo é um mero termômetro, vou dizer um termômetro, acho que termômetro não é a palavra, mas é um demonstrativo de que nós não podemos só nos fixar e entendermos que aqui se resume tudo o que é o nosso processo de evolução. Mas é a base segura
de alimento, de sensibilização, de troca desse apoio, né? Desse momento de dizer estamos juntos, né? Nas nossas dificuldades, experimentando, inclusive, tendo a oportunidade de trazer aqui uma reflexão, estar aí ouvindo, colaborando, participando, como nós todos temos essa capacidade de fazer. Então, 90 minutos, 180, 270, é só uma amostragem para que a gente entenda aqui do momento que a gente acorda, o momento que a gente vai descansar, né? Esse olhar para os nossos projetos espirituais deve ser contínuo. Que a gente possa levar daqui hoje um pedacinho, né, dessa linha de raciocínio do crescimento espiritual. Deus nos abençoe, obrigado pela proposta, pela oportunidade, e hoje eu já saio daqui também revigorada.